Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, está no ar o Comigo Cast, o podcast informativo da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência em mais um episódio. O assunto de hoje é sobre o uso da água, mais especificamente a cobrança pelo uso da água. É que aqui em Goiás, os novos decretos 10.280 de 2023 e 10.591 de 2024 vão mudar a outorga para o uso da água aqui no estado de Goiás. Para isso, convidamos o Reginaldo Passos, assessor ambiental aqui da Cooperativa Comigo, para trazer alguns esclarecimentos sobre esse assunto. Olá, Reginaldo, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela presença desde já, viu? Eu que agradeço para a gente estar aí levando essas informações para os nossos cooperados, com essa nova legislação que entra em vigor agora. Pois é, Reginaldo, é uma cobrança que antes ela não era realizada e agora passou a ser, né? Algumas bacias federais já tinham isso, como que é? Vamos voltar um pouquinho lá em 1997, quando foi criada a Lei das Águas, a 9433, lá no seu artigo 1º, inciso 2, ela define que a água é dotada de valor econômico. Então, significa que a água tem um valor econômico e, por isso, ela determina nos seus instrumentos de gestão a cobrança pelo uso da água. Então, os instrumentos de gestão são a outorga de direito de uso, né, que o produtor tem que ter, a cobrança da água, o plano de expansão da bacia e as informações públicas dentro da bacia. Então, por isso, definiu-se, entende-se que a água deve ser cobrada pelos usuários outorgados. E como que foi essa decisão do governo do estado aqui em Goiás de fazer esses decretos agora em 2023, 2024, passando a valer em 2025? Como que foi esse empenho aí? Isso aí, conforme determina a lei, isso seria uma atribuição dos comitês de bacias afluentes, né, junto com o órgão gestor. Porém, esse trabalho já vinha sendo feito dentro dos comitês de bacias, principalmente no Comitê da Bacia do Rio dos Bois, que já estava bem adiantada, na qual eu sou o presidente. E por uma determinação do Ministério Público, ele exigiu que o governo fizesse um decreto já colocando em prática essa cobrança da água. Então, isso foi exigência do Ministério Público através de decreto, mas com a definição da 9433, isso seria atribuição do comitê. Mas aí se entende que o governo foi obrigado a fazer esse decreto. Entendi. E já está valendo desde de janeiro de 2025, né? Isso, então o produtor rural, ele fica atento agora daqui para frente, que tem outorga, né, para qualquer uso que ele possa fazer na fazenda, para irrigação, para detetação animal, para consumo humano, para piscicultura, para aquicultura, ou seja, toda a água que ele consome dentro da sua propriedade e é passível de outorga, ele vai receber um boleto a partir de junho de 2025, referente ao primeiro semestre. E no final de 2025, em janeiro de 2026, ele vai receber um outro boleto referente ao segundo semestre. E isso vai, ano a ano, vai acontecer. Então, ele vai ser cobrado 2 vezes por ano o valor outorgado que consta lá na sua outorga. Isso já vem no imposto territorial da propriedade, como que vai ser? Não, isso é o órgão gestor, né, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que vai emitir os boletos com destino ao produtor de acordo com o valor outorgado. O que é o valor outorgado? O quanto que está descrito a sua vazão específica lá na sua outorga. Pois é, produtor rural, então já é uma informação muito útil aí para você. Se você sabe de mais algum produtor rural que está precisando dessa informação, compartilhe o nosso episódio e deixa aqui também já a sua curtida, o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, a gente pode depois pegar mais informações com o Reginaldo, mas já deixa esse episódio aqui salvo aí e vamos agora começar a entrar mais detalhes sobre esse assunto, porque eu queria que o Reginaldo então explicasse, já se trouxe um pouco de informações, mas então o que é essa definição da outorga? Como que ela vai funcionar? Você já explicou que tem essa questão do boleto, mas o que tem que ser outorgado? O que traz no decreto sobre isso? É igual eu falei, então toda a água que a gente considera consumida na propriedade, ela, de acordo com a lei, ela deve ser outorgada. Então o produtor rural, ele deve procurar o órgão ambiental para regularizar a sua situação junto ao órgão ambiental, tá? E a outorga, ela a gente chama de outorga, mas chama de portaria de outorga, ela define 2 tipos de outorga, que é de uso significante e de uso não significante, tá? Então, aquele produtor que consome de 0 a 1 litro por segundo,
ele é considerado uso insignificante. Então, ele não vai pagar pelo esse valor. Agora, aqueles que consomem acima de 1 litro por segundo, todos eles vão ter que pagar pelo uso dessa água. Voltando um pouco sobre, então, a definição de ter feito essa legislação, o que o governo traz de informações sobre essa sustentabilidade e melhor gestão da água e também dentro dos comitês, o que vocês definem em relação a isso? Por que essa outorga é importante? A outorga é importante para 2 motivos. Para que o consumidor, de modo em geral, né, porque essa lei não é só para o produtor rural, é para toda a cadeia produtiva, para a indústria, para a mineração, para consumo público, né? Então, a lei traz que a água deve ser racionalizada. Então, a partir da cobrança, o usuário ele vai ter que economizar água. E o dinheiro arrecadado, que a gente chama de recursos, né? Esses recursos, eles vão ser aplicados na própria bacia de acordo com o plano de bacia aprovado pelos comitês. Tá? Cada comitê vai ter essa verba para aplicar na própria bacia. Isso, é o comitê que define aonde será aplicada essas verbas. Então, ele define o órgão gestor contrata uma agência e a agência que faz a aplicação mais de acordo com o que determina os comitês de bacia. Entendi. Já falamos aqui que começou a ser validado em janeiro, vai ter essa cobrança já no final do primeiro semestre. Explicamos mais ou menos essa divisão de quem será cobrado. E eu queria que você explicasse mais ou menos assim para o produtor ter uma ideia, como que funciona esse cálculo do valor a ser pago. Bom, o cálculo definido, quem definiu os valores também foi os comitês, tá? Então, vamos dar um exemplo do Comitê do Rio dos Bois. Nós pregamos a média cobrada tanto por outros estados ou pelo órgão federal, que é a Agência Nacional de Água, e com base nesses valores a gente definiu os PPUs. O que é PPU? É Preço Público Único. Então, daí a gente fez uma média ponderada, conversamos com alguns órgãos, né? Alguns conselhos, e, de acordo, a gente chegou num consenso e definimos os preços a serem cobrados no primeiro semestre e no segundo semestre. A partir de 2026, será reavaliado esses cálculos. E tem penalidade para quem não se adequar, né? Isso, tem penalidade. Aquele produtor que não se regularizar a sua água ou tirar a sua outorga, o que pode acontecer? O órgão fiscalizador pode multar ele e cobrar retroativo aquele valor que ele consumiu durante esse período de que ele estava irregular. Reginaldo, mas assim, a gente pode perceber que, apesar de ser uma legislação nova, para o produtor cabe basicamente somente a regulamentação documental, de certa forma, né? O que você acha que muda para ele? O que vai mudar para ele, é o que eu falei, né? Ele vai ter que fazer o uso racional dessa água para que ele não exonere a sua atividade, né? E procurar regularizar a sua situação junto ao órgão ambiental, né? Então, para isso, ele vai ter que procurar um profissional, para que o profissional oriente ele, né? Quais são os passos que ele possa estar seguindo para que ele consiga essa outorga. Ou se ele pode também, se ele tiver um pouco de conhecimento técnico, ele pode entrar no sistema, chama-se Sistema Web Outorga, é tudo online, você preenche lá todos os requisitos, não precisa mandar nenhuma documentação, você só vai preencher formulários e o órgão gestor vai analisar o seu pedido. Caso seja aprovado, ele vai te liberar a outorga. Caso não seja, se tiver algumas pendências, alguma coisa para regularizar, isso ele vai te encaminhar e você tem que providenciar essas pendências. Alguma coisa ali fisicamente, digamos, de colocar um hidrante, alguma coisa assim. Você acha que um hidrômetro, aliás, desculpa. Você acha importante que às vezes seja colocado para medir? Como que vai ser? Não, o hidrômetro, com relação àquele que não quer tirar a outorga, mas quer pagar pelo valor consumido, e ele precisa colocar um hidrômetro. Só que ainda, essa normativa de medição, de consumo por medição, ainda não está regularizado. Isso deve ser regularizado mais para frente aí. Então, por enquanto, o que vale é o valor outorgado descrito na sua outorga. Para facilitar, vamos deixar também na descrição aqui do vídeo, na descrição do canal aqui, o link que o Reginaldo acabou de citar, que você pode acessar lá também, tirar mais informações e consultar um profissional a partir disso daí com as informações necessárias. E aí, Reginaldo, o produtor tem que fazer essa solicitação toda aí para fazer essa outorga. O procedimento, então, é buscar o órgão responsável e um apoio técnico também, seria isso? Isso, seria isso. Ele precisa buscar, porque ele tem que fazer a medição, né? Quanto que ele consome de água, fazer tudo certinho, para que ele não possa errar, né?
e não possa pagar ou valor a menos ou valor a mais do que ele consome, né? Uhum. O prazo, a partir de cobrança agora é de janeiro. E aí as leis são de 2023 e 2024. Mas ele tem um prazo ali, uma tolerância para ele poder se adequar antes de começar a ser fiscalizado? Sim, ele tem um prazo. De acordo com a legislação, ele tem até final de 2025 para regularizar. Caso a fiscalização constate que ele está fazendo uso do recurso de forma irregular, sem outorga, ele vai ser orientado e advertido para que ele possa regularizar. Mas a partir de janeiro de 2026, caso ele não regularize a fiscalização, passar na sua propriedade e perceber que ele está fazendo o consumo da água de uso irregular sem outorga, ele pode ser multado e será cobrado retroativo de acordo com a legislação define. Entendi. A gente sabe que às vezes é um assunto novo, que pode ter uma certa confusão por parte dos produtores rurais para poder fazer essa regulamentação. Só reforçando então, ele tem que procurar, no caso, o órgão responsável, que é a CEMAD, através do sistema Web Outorga. Entendido. Fisicamente tem alguma unidade que ele possa ir, na mais próxima? Como que é? Bom, como isso aí é uma gestão estadual, porque o recursos hídricos só existe 2 órgãos que regulamenta ele, que é o federal para recursos, para bacias de domínio federal, né? E o estado, que é de bacia de domínio de rios estaduais. Sim. Então ele deve procurar na CEMAD. Existe um número de WhatsApp que a gente vai deixar também aqui, que você possa estar tirando as suas dúvidas diretamente via esse WhatsApp junto à Secretaria de Meio Ambiente com o pessoal de outorga. E vale reforçar também que a Comigo está à disposição, né, Reginaldo? Você está à disposição para poder tirar mais dúvidas dos produtores? Como que é? Isso, a gente está aqui à disposição junto à assessoria ambiental para estar também tirando dúvida e orientando o produtor rural, os nossos cooperados, né, de qual as dúvidas que ele tem, qual é os procedimentos que ele deve adotar, e a gente está à disposição aí para estar colaborando com os nossos cooperados. E agora, como membro do comitê e também como colaborador aqui da cooperativa da parte de assessoria ambiental, como que você acredita que isso vai contribuir a curto, médio e longo prazo para esse uso eficiente da água, como você havia dito anteriormente? Bom, a gente acredita que com esse recurso, né, a gente vai ter uma bacia com a melhor qualidade de água, né, os nossos recursos hídricos, porque o dinheiro, ele obrigatoriamente ele deve ser investido dentro da bacia hidrográfica da arrecadação, tá? Então os rios, o dinheiro vai ser para recuperação de nascente, para proteção dos mananciais, para recuperação de APP e até mesmo para uso de saneamento básico para os ribeirinhos e para aqueles produtores, pequenos produtores que estão à margem dos rios. Isso aí. Muito importante esse esclarecimento, Reginaldo, trazer as informações aí do que está mudando para o cooperado, para o produtor rural, para poder já ter informação a tempo, né, e conseguir se adequar. Eu gostaria então que você deixasse aqui agora as suas considerações finais, partindo já para o nosso final do episódio aqui. Bom, Pedro, o produtor rural agora então tem que ficar atento, que a partir do mês de junho, né, ele vai receber um boleto com um valor já definido para ele pagar, né? Então a gente orienta que ele pague esses valores, porque se ele não pagar, vai ocorrer de multa e juros, né, que é Selic. Então o produtor fica atento com relação a quando chegar esses boletos na sua casa. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição, junto à assessoria ambiental, para que ele possa estar tirando dúvida e a gente possa estar orientando ele. Então isso é muito importante. Lembrando, mais uma vez, que essa cobrança não é só para o produtor rural, é para todos os usuários, igual eu falei anteriormente, né? Então toda a cadeia produtiva vai estar pagando por esse recurso dessa água que ele usa. Tá? Muito obrigado e a gente conta aí com vocês para que a gente possa estar regularizando a situação desses cooperados. A gente agradece, Reginaldo, e esse foi mais um episódio do Comigo Cast. O Comigo Cast é uma produção da assessoria de comunicação da Cooperativa Comigo, sob a coordenação de Gabriele Triques. Nesse episódio, contei com o apoio do analista de comunicação Wagner Filgueira. Confira este e outros episódios do Comigo Cast na sua plataforma de streaming favorita. Para mais informações, acesse comigo.coop.br e siga nossas redes sociais, @Cooperativa Comigo. Até o próximo programa. Tchau.